Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou Cristiano Oliveira e tô chegando pra gente conversar sobre mais uma derrota do Inter, dessa vez pro Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Inter jogou dessa forma que eu tô colocando aqui. Vamos conversar sobre o jogo, vamos fazer algumas análises a respeito desse placar e do desempenho do Inter como um todo. Se o Inter jogou bem, se o Inter jogou mal, quais os problemas que o Inter apresentou contra o Atlético Mineiro. Vamos pro vídeo, eu só peço para que você se inscreva no canal enquanto isso, porque não custa nada, é fácil de fazer e ajuda uma barbaridade. Então, clique em inscrever-se aqui embaixo, deixa o like no vídeo e vamos lá. Esse é o Inter que o Osmar Loss colocou em campo, o Inter num 4-2-3-1. Cara, eu vou ser muito sincero, tá? Isso aqui que eu desenhei aqui do lado é aquilo que, digamos assim, foi mais próximo com a realidade. Eu achei o Inter uma bagunça tremenda, tá? Para deixar muito claro e ser muito sincero na largada. O Inter extremamente bagunçado, o Inter desorientado. O Patrick de meia esquerda virava ponta e daqui a pouco era lateral e o Moisés subia. Aí o Moisés voltava e na direita Yuri Alberto ficava longe, a 1 quilômetro do gol, falaremos sobre isso daqui a pouco. E aí o Edenilson ora ficava alinhado com o Johnny, ora subia, o Galhardo não sabia se fazia pivô. O Inter confuso, o Inter claramente desorientado. O modelo, a base mais ou menos pegando o posicionamento médio de cada jogador, era isso aqui. Eu vou chamar de uma espécie de 4-2-3-1, tá? O Inter foi melhorando ao longo do jogo, isso precisa ser dito. O Inter não jogou mal do início ao fim. Seria muito fácil chegar aqui, descer a lenha no Inter, porque perdeu de novo. Não, o Inter foi melhorando, o Inter criou chances. Por exemplo, o Inter criou mais do que o Atlético. Eu tô falando do jogo e aqui do lado pintando alguns números do aplicativo SofaScore. O Inter, ele criou mais do que o Atlético, por exemplo. Não foi suficiente. Por quê? Porque o começo do Atlético foi muito intenso, o começo do Atlético ele pressionou o Inter, ele fez o Inter, que já é um time atrapalhado, se atrapalhar ainda mais, e a eficiência do Atlético no começo do jogo, ao ter aproveitado a sua oportunidade, fez a diferença para o placar final. Mas não foi um jogo do Inter mal o tempo inteiro, não. O Inter teve alguns períodos de evolução dentro do jogo e desperdiçou boas oportunidades. O Galhardo entrou frente a frente com o Everson, sabe-se lá por que cargas d'água não quis finalizar. Yuri Alberto perdeu um gol, uma das poucas vezes que ele entrou na área. O Maurício, depois que entrou, também desperdiçou um gol frente a frente com o Everson. Então o Inter criou. Não foi uma completa desgraça, mas é que pesa o contexto, evidentemente. Por falar em contexto, gente, Yuri Alberto tá aparecendo aqui do lado. Yuri jogou a 1 quilômetro do gol. Ele jogou muito distante do gol. Ele se sacrificou, jogando pela ponta direita, certamente um pedido, uma orientação do técnico Osmar Loss, e particularmente não me agrada Yuri Alberto longe do gol. É perto do gol que ele decide. É dentro da área que ele é um atacante que fez gol atrás de gol no último Campeonato Brasileiro e é jogando perto do gol que ele pode usar o que ele tem de melhor, que é a finalização, que é aquela arrancada que em geral ele vence os zagueiros. Imagina se ao invés do Galhardo, quem arranca nas costas do Hever, que é um zagueiro lento, pesado, devagar, fosse Yuri Alberto. Poderia dar mais certo, né? É o que eu faria pelo menos. Muito longe do gol, não me agrada a atuação do Yuri Alberto. E aí chegamos no Taison. E o Taison, ele é uma má notícia para o Inter até agora, porque o Taison saiu de campo lesionado. Não se sabe se é grave ou não é, o que tudo indica uma lesão muscular. E vamos lembrar que o Taison é um jogador com uma idade avançada. O Taison vem do futebol do leste europeu, um futebol que se joga muito menos em termos de quantidade, que se exige muito menos da parte física. E o Taison está voltando aos poucos, ou não tão aos poucos assim. E ele teve uma lesão, ele sentiu, imagino eu, o acúmulo de jogos. E sabe-se lá quando vai voltar aos gramados, não se sabe ainda, pelo menos, estou gravando esse vídeo logo depois do jogo, se a lesão é grave ou não é. Fazia um jogo ok o Taison, nada de extraordinário, nada de maravilhoso, mas fazia um jogo ok, um jogo com algumas tiradas inteligentes, o que já é alguma coisa dentro de um jogo que foi, ao meu ver, nivelado por baixo. Tão nivelado por baixo que o Atlético Mineiro, esse Atlético que venceu o Inter no Beira-Rio, eu considero um time extremamente pobre taticamente.
Achei um time fraco o Atlético Mineiro. Eu sei que tem desfalques, tem o Nátio Fernandes, enfim, eu sei que o Júnior Alonso, eu sei que o Atlético não tinha todos os seus jogadores. Mas ainda assim, eu achei um time com uma saída de bola precária, uma saída de bola lenta. Lembrou o Inter do Ramírez, inclusive, algumas vezes, aquela troca de passes lá atrás sem sair do lugar. Um meio-campo espaçado, um meio-campo vazio e um ataque altamente dependente dos pivôs do Hulk, que é esse jogador que eu estou mostrando aqui do lado. O Hulk, ele chama o pivô, ele segura, ele é muito forte, segura a marcação do adversário e espera o Atlético chegar. Me parece que a única alternativa do Atlético para sair de trás é forçando essa bola do Hulk. O gol do Atlético, por exemplo, é uma assistência do Hulk para o Atlético fazer 1-0 no começo. Então eu não gostei do Atlético Mineiro também, tá? Para deixar isso claro. O Inter não perdeu para um time que, minha nossa, é imbatível, é maravilhoso, é o super galo. Não tem nada de imbatível, nada de maravilhoso, nada de super. É um time bastante pragmático, inclusive, esse Atlético Mineiro. Dava para ter vencido. O Inter até criou algumas oportunidades e poderia ter vencido o jogo. Agora a eficiência ficou do lado do Atlético Mineiro e os mineiros, o Galo, sai de Porto Alegre com a vitória por 1-0. O Inter segue em busca de um treinador. O CAPA, que é o Centro de Análise de Desempenho do Inter, enfim, não sei bem qual é a sigla que eles usam, Centro de Análise de Prospecção de Atletas, acho que é isso. Está em busca de um técnico, a direção passou as ideias, quer um técnico propositivo, aquela coisa toda. O Lisca cada vez mais perde força e acho que a ideia de manter o Osmar Loz também vai acabar deixando de existir, porque, enfim, o Osmar Loz é um cara que a gente conhece bem, sabe que não é preparado exatamente para assumir o comando técnico do Internacional. Tá certo, pessoal? Like no vídeo, inscrevam-se no canal e vão girando aqui pelos nossos conteúdos. Valeu!